Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome desse Deus que está cuidando de nós, amém? Quero convidar você nesse instante, nós vamos meditar na palavra do Senhor, nessa manhã especial preparada pelo Senhor para nós. E eu lhe convido a abrir comigo no Salmo de número 29. Leremos esse Salmo, Salmo 29. Um salmo que tem uma mensagem poderosa para nós a respeito de Deus. E espero que seu coração esteja com expectativa, esteja aberto para receber aquilo que o Senhor está falando conosco nessa manhã. Salmo 29, todos encontraram? Amém? Feche os seus olhos mais uma vez, mantenha sua Bíblia aberta aí, seu aplicativo. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso, um Deus que tem cuidado de nós. Maravilhoso é louvar, maravilhoso é te adorar, bendizer o teu santo nome. E melhor também, Deus, é saber que o Senhor fala conosco. Continue nessa manhã tocando o nosso coração, enchendo a nossa vida com a tua presença, com a tua palavra. E nesse tempo de reflexão, que sejamos terra boa diante daquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Salmo 29 diz assim para nós a palavra do Senhor: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. O Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como um boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo todos dizem glória. O Senhor governa os dilúvios, como rei, o Senhor governa para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa o seu povo com paz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode se assentar nesse instante? Uma das mais belas experiências humanas, pelo menos para mim, é a capacidade e a oportunidade que o ser humano tem de se comunicar, de se relacionar. Essa característica ela é marcante da nossa espécie, digamos assim, e é fundamental para a nossa vida, a comunicação. E como que nós, com o passar do tempo, com o passar dos anos, diante das dificuldades que a vida vão colocando para nós, para que essa comunicação se torne efetiva, pela criatividade que Deus nos deu enquanto criaturas, o ser humano vai criando as suas próprias conexões, que vão para além da nossa naturalidade de fala. Nós vamos superando os nossos obstáculos de comunicação. Então, por exemplo, se uma pessoa, ela nasce ou por alguma situação, ela se torna desprovida da capacidade de fala. Por exemplo, nós temos no Brasil a chamada Libras, essa linguagem brasileira de sinais. Então, a pessoa, ela não tem essa capacidade, ou perdeu essa capacidade, de emitir sons audíveis, compreensíveis, da sua própria boca, mas ela consegue se comunicar
por sinais. Nós temos, por exemplo, a escrita, que foi uma das coisas que revolucionaram a humanidade. Quando o ser humano, além da sua fala, além dos sinais, ele consegue começar a escrever, a registrar, seja em tábuas, em paredes, em pergaminhos, em papel e por aí vai. E a gente vai criando as nossas formas. Uma das maiores revoluções que nós temos do nosso tempo, vem de poucos anos para cá, é a nossa capacidade de nos comunicarmos à distância. À distância. Pessoas que estão do outro lado do planeta conseguem receber uma mensagem nossa. Conseguem ouvir a nossa voz, hoje conseguem ver o nosso rosto. Há tecnologias hoje já sendo estudadas, por exemplo, de que você fale aqui e tenha um holograma seu, ou seja, uma representação sua digital em 3D, para que você, por exemplo, esteja num outro país ministrando uma conferência, como se você estivesse lá presencialmente. Você estará na sua casa, no seu estúdio, se movimentando, e o seu holograma estará num outro país. Percebe a capacidade que nós temos de comunicação? Isso é revolucionário. Mas isso não é nosso. Isso não é simplesmente algo natural. Isso é uma característica divina. Sabe por quê? Porque nós fomos criados por Deus com essa capacidade de relacionamento, com essa capacidade de nos comunicarmos. Criados por Ele com essa capacidade e para esta finalidade. Sabe por quê? Uma das grandes marcas do Deus da Bíblia Sagrada, que vai ser repetida diversas vezes, especialmente pelos profetas a Israel, é que nós temos um Deus, isso parece simples, tá? Isso pode parecer muito simples para nós, muito óbvio, mas você percebe o profeta dizendo isso, o nosso Deus, o Deus de Israel, é um Deus que tem boca e fala. É um Deus que tem boca e fala. Eu disse que isso pode parecer óbvio. Lógico, pastor, quem tem boca fala. Ou pelo menos faz um sinal, se comunica. Mas porque Israel, em diversos momentos da sua história, Israel se percebe ou é exortado por alguém de que Israel está prostrado diante de uma imagem esculpida pelas mãos humanas, pelos artesãos, os artífices, que talharam em madeira, em pedra, uma imagem de uma entidade com até boca. Personagens, bonecos, representações humanas, meio divinas, meio humanas, aquelas imagens que até têm boca talhada, mas são ídolos. Porque eles até têm a boca talhada, desenhada, construída, é visível, mas daquela boca não sai nada. Então pode parecer óbvio, mas o profeta exorta dizendo: o nosso Deus é um Deus que tem boca e fala. Então isso representa um Deus que se coloca diante de nós, que se coloca conosco para um relacionamento. Para um relacionamento. E quando nós nos atentamos para isso e nos colocamos nesse relacionamento, a nossa vida é completamente transformada. A nossa vida é completamente impactada. Porque o relacionamento com Deus, ele é transformador. Ele é necessário. Ele é importante. Ele é essencial para a nossa vida. Porque é desse relacionamento que nós recebemos vida. É desse relacionamento que nós somos transformados, que a nossa vida é direcionada. E por isso, o salmista, no Salmo 29, vai dedicar um salmo maravilhoso para que possamos adorar a Deus em virtude dessa característica de Deus. E nos abrirmos para essa característica de Deus, para esse atributo. Qual atributo? O nosso Deus é um Deus que tem uma voz. O nosso Deus é um Deus que tem uma voz.
Isso é muito importante, porque eu tenho falado isso aqui algumas vezes e repito agora. É importante para a gente entender que o nosso Deus, ele não é uma ideia, ele não é um conceito. O nosso Deus é uma pessoa com quem nós podemos e devemos nos relacionar. E por isso o salmista está dizendo a respeito disso: Deus tem voz. E ele fala, ele emite a sua voz sobre toda a terra. E quando a voz de Deus é emitida, a boca de Deus se abre e ele se pronuncia, ele libera as suas palavras, ele libera a sua voz, coisas extraordinárias acontecem. E é um salmo que vai adorar a Deus e nos convidar à adoração a partir disso. Por que nós devemos adorar a Deus? É o que o salmista está fazendo aqui. Rendam glória, rendam todo o poder, se sujeitem a Ele, reconheçam a Ele, saibam que Ele é todo poderoso. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus que tem voz. E aí o salmista começa a nos lembrar o poder dessa voz, a fim de nos provocar, a fim de nos tirar da nossa condição, a fim de nos lembrar, de nos fazer, nos abrir para essa voz maravilhosa. E ele começa dizendo alguns aspectos muito importantes a respeito dessa voz. O que o salmista tem diante de si é uma imagem muito interessante. Imagine você nas montanhas de Jerusalém, nos montes Sião, aquela cadeia montanhosa de Sião, você olhando para o horizonte, especialmente para as bandas do mar Mediterrâneo. Então você está lá na cadeia de Sião, olhando para o litoral, e você vê constantemente, o que é comum em Israel, a formação de algumas tempestades. E o salmista, ao escrever esse salmo, o que ele tem diante de si é a imagem de uma tempestade que se forma lá no litoral de Israel, e essa tempestade vem do mar, vai inundando as terras de Israel, passando pelos desertos do litoral, e vai ganhando as montanhas e vai subindo, até chegar em Jerusalém e naquelas cadeias de montanhas, e aquela chuva, aqueles trovões, todo aquele barulho, todo aquele aparente transtorno, toda aquela energia tão poderosa que a natureza tem, isso está diante dos salmistas, que lá do Monte Sião, daquelas cadeias montanhosas, ele olha para a natureza e vê aquela movimentação. Dessa imagem, ele começa a falar da voz de Deus. Então, quando você ler esse salmo, imagine alguém olhando para uma grande tempestade e vendo Deus representado nessa tempestade. Então, a voz de Deus para o salmista, ela é tão poderosa quanto uma tempestade. Ela é tão necessária como uma chuva. E ela é tão energizante quanto um trovão. Ela é tão impactante quanto os sons de uma tempestade. E aí ele começa a falar dessa voz. Perceba, a voz de Deus, versículo 3, ela está sobre as águas e esse Deus troveja. Imagine a voz de Deus como um trovão. Não sei se você já teve a experiência de estar num lugar e você ver um raio caindo perto de você. A casa treme, há um clarão, há um estrondo, e aquilo vai enchendo aquele ambiente, você sente aquele poder de um trovão, de um raio caindo perto. É até intimidador, pode ser até mortal. Então ele começa dizendo a respeito disso. A voz de Deus é como um trovão. Deus está acima das águas. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima de tudo que está desordenado. Ou seja, ele governa. Então, essa primeira característica da voz, há correspondência, por exemplo, no versículo 10. Deus assentado sobre o dilúvio. Essa ideia de que Deus anda sobre as águas. Deus está acima de todo caos.
Deus está acima de toda desordem, de todo problema. E desse lugar, acima dos problemas, acima de todas as coisas, ele emite a sua voz. Por isso ela é poderosa. Porque ela vem de alguém que é poderoso. Alguém que tem todo o controle nas mãos. E ele começa a descrever, ele reforça no versículo 4. Essa voz é poderosa. Essa voz é cheia de majestade. Perceba que coisa maravilhosa. E ele começa a usar outros símbolos. Essa voz despedaça os cedros. Essa voz despedaça os cedros do Líbano. Faz o Líbano saltar, o Hermon saltar. Regiões, Líbano, o Hermon, regiões que estão ao norte de Israel, tidas como regiões prósperas. Plantações e plantações de Líbano, de cedros, árvores valiosas, usadas para construções luxuosas, fonte de renda, ou seja, as pessoas que controlavam a região norte, pessoas poderosas. E ele está dizendo, a voz do Senhor abala os poderes humanos. Ela abala a estabilidade produzida pela força humana. Ela abala a economia humana. Ou seja, tudo que o ser humano pode produzir a fim de dar estabilidade, de trazer tranquilidade, a voz do Senhor faz isso tudo tremer. Porque basta uma palavra de Deus para aquilo que não é se torne, e para aquilo que é se desfaça. É essa imagem que o salmista tem. Então, como se ele dissesse, não fiquem deslumbrados com as estruturas humanas. Não fiquem deslumbrados com o poder humano. Não se apeguem, não se apoiem, não confiem. Se vocês tiverem a oportunidade, desfrutem, vivam. Mas não coloquem o coração de vocês em nada que o ser humano possa produzir. Sabe por quê? Porque basta uma palavra de Deus para que isso se desfaça. E onde não tem estabilidade, basta uma palavra para que haja. Por isso o Salmo começa com Deus assentado sobre as águas. Quer coisa mais instável do que a água? E aí qual a imagem que nós temos de Jesus? Andando sobre as águas. Ou seja, onde não há estabilidade, Deus faz um caminho. Perceba que coisa maravilhosa. Essa é a voz do Senhor. E ele continua, a voz do Senhor produz fogo. Uma outra imagem de um poder. É uma voz que queima, que desfaz, ou que aquece, que protege. É uma voz poderosa. O Senhor faz tremer o deserto que era um lugar inóspito, de hostilidade, das provações, que representava um lugar temido para as pessoas, lugar onde se habitam os ladrões, os perigos. Caminhar no deserto, um grande desafio. Então, o que o salmista está falando? Aquilo que nos faz temer, aquilo que nos gera medo, aquilo que nos traz insegurança, aquilo que nos ameaça, a voz do Senhor faz tremer. Você percebe? Aquilo que lhe coloca medo é amedrontado quando o Senhor abre a sua voz, abre a sua boca, libera a sua palavra. Você está percebendo a seriedade disso? Ou seja, tudo que esse mundo tem, que aos nossos olhos pode ser intimidador, ameaçador, rouba o nosso sono, nos traz ansiedade, nos deixa inseguros, nos faz às vezes ter medo de sair de casa, nos lançar em outros projetos, sair da nossa condição, porque nós vamos nos sentindo pequenos, ameaçados, constrangidos. Ele está dizendo, a voz do Senhor faz tremer. Faz tremer. Faz o seu ameaçador fugir. Faz aquilo que se levanta contra você e vai lhe apequenando, vai lhe deformando, vai lhe intimidando, faz isso fugir. É isso que o salmista está dizendo.
E a voz do Senhor, versículo 9, faz dar cria às corças, ou seja, gera vida. Onde há esterilidade, brota-se vida. Onde não há possibilidade, ele faz nascer. E agora o contrário, os bosques, que são um símbolo de vitalidade, de vida, um símbolo de prosperidade, onde parece que a vida é natural, ela é constante, ele está dizendo, o Senhor pode tirar isso. Ele pode desnudar. Ele pode fazer que um lindo bosque seque. Você percebe? Nós olhamos para um cenário e dizemos assim, ali há vida, ali há prosperidade, ali há segurança. O que está dizendo? Se Deus ordenar que não haja mais, a fonte vai secar. E a gente olha para um cenário e diz assim, aqui não é o meu lugar. Porque aqui não tem vida, aqui não tem possibilidade, aqui é seco. A gente até usa o ditado, aqui é uma bananeira que já deu cacho, não dá mais. E ele está dizendo, Deus pode fazer algo novo surgir daí. Por quê? Porque a voz de Deus é poderosa. Então, a respeito dessa voz, ele vai dizer assim, não há outra coisa a se fazer do que nós, uma vez congregados no templo, na casa de Deus, reunidos em comunidade, uma vez que reconhecemos isso a respeito de Deus, façamos o quê? Glória. Glória. Glorifiquemos a Ele. Rendamos a Ele a nossa adoração, a nossa gratidão. Levantemos a nossa voz a Ele, reconhecendo que a voz dEle é o que nos sustenta. A voz dEle é o que nos fortalece. Por isso ele encerra o seu salmo, dizendo assim, o Senhor, por meio da sua voz, dá força ao seu povo, abençoa o seu povo, gera paz para o seu povo. Então, todas as imagens naturais, sociais, econômicas, produto da naturalidade humana, não são critérios para Deus fazer isto ou fazer aquilo. Porque a imagem que o salmista tem aqui é desse Deus criador. Há poder na palavra de Deus, há poder na voz de Deus. E por isso o salmista está nos convidando nessa manhã para quê? Creiamos nós nessa voz. Confiemos nós nessa voz. Não sejamos homens e mulheres que olham para as circunstâncias. Não no sentido de que nós seremos pessoas alienadas. Pessoas que negam a realidade. Teimosas, insensatas, que teimam em não ver a realidade. Não nesse sentido. O que o salmista quer nos chamar a atenção é que sim, veja a realidade, analise, perceba, seja uma pessoa de olhos abertos, de ouvidos atentos, sensíveis ao que acontece, mas não se deixem levar por isso, porque a nossa realidade não pode jamais ter a palavra final sobre nós. A nossa realidade não pode determinar aquilo que vamos fazer ou deixar de fazer. Porque nós precisamos andar por uma voz. Porque a voz do Senhor é poderosa. É poderosa. É isso que o salmista está nos convidando a fazer. E aí, diante dessa voz, nós precisamos de uma postura. Uma postura importante. Diante dessa voz, nós precisamos nos posicionar. Nos posicionar. E aí eu tomo emprestado a metáfora que Jesus usou em João capítulo 10, que acho que se conecta bem aqui a esse salmo. Uma vez que essa voz é poderosa, como o salmista está dizendo para nós, uma vez que nós entendemos isso, reconhecemos que essa voz é tudo isso, que nós não temos outra coisa a fazer ou outra forma de viver a não ser dependendo dessa voz, o que Jesus nos ensina em João capítulo 10? Eu sou o bom pastor. E quando o bom pastor se aproxima do aprisco das ovelhas, o porteiro, vendo que o bom pastor está
diante do aprisco, o porteiro lhe abre as portas. E aí o bom pastor, diante do aprisco, o que ele faz? Ele levanta a sua voz em direção ao aprisco, em direção às suas ovelhas, e as chama para fora. Ele as chama para fora, cada uma pelo seu próprio nome. E essas ovelhas que estão lá no aprisco, entenda uma coisa interessante, os apriscos eram comunitários. Vários pastores guardavam as suas ovelhas no mesmo aprisco. Então, diariamente, vários pastores chegavam à porta do aprisco para tirar as suas próprias ovelhas, e fazia como? Com a sua voz, chamando-as pelo nome. Então, Jesus, como um bom pastor, está nessa imagem. Estou num aprisco, com muitas ovelhas, e as minhas estão lá. Então, ele proclama a sua voz e as chama para fora. As ovelhas que me pertencem ouvem a minha voz. E o mais importante, reconhecem a minha voz. Reconhecem a minha voz. E uma vez que elas reconhecem, elas vêm para fora. E uma primeira postura que Jesus espera de nós, de mim, de você, diante da sua voz, que sem dúvida alguma é um grande desafio, é que sejamos homens e mulheres sensíveis à voz do Senhor. Sensíveis. Que tenhamos reconhecimento a respeito da voz que nos alcança. Sabe, porque um dos grandes desafios é reconhecermos a voz do Senhor. É saber quando Deus está falando. Às vezes, saber se realmente Deus está falando. Porque, por vezes, a voz do Senhor, ela não é audível aos nossos ouvidos. Não é acessível aos nossos corações. E aí a gente fica perdido. A gente fica perdido. Nós estamos vivendo uma situação, estamos num contexto, estamos num cenário, e às vezes precisamos de uma decisão, precisamos de uma postura, precisamos tomar um caminho, fazer alguma coisa, e aí a gente às vezes até pede: Senhor, fala comigo, me dá uma direção, o que eu devo fazer? A gente começa a buscar uma direção de Deus. E aí a gente se coloca ou se percebe numa espécie de encruzilhada. Deus está falando comigo? Deus está falando realmente comigo? O que Deus está falando comigo? Há uma direção de Deus para a minha vida? Isso é um desafio para nós. Porque não há dúvida de que o nome de Deus é usado constantemente em vão. E esse é até um dos grandes mandamentos: não usem, não tomem o meu nome em vão. E é muito comum ouvirmos por aí frases do tipo: Deus me disse, ou Deus me disse para te dizer. Isso é muito comum. E isso deve ser comum no sentido de que sim, nós temos um Deus que fala. Ele pode falar comigo, ele pode falar através de uma pessoa, pode falar por meio de uma canção, por meio da palavra, de diversas formas. Deus tem os seus caminhos, Deus tem as suas formas. Mas pense, olha que interessante. Se Deus precisa, num determinado momento, se levantar e dizer assim: não tomem o meu nome em vão, é porque se toma o nome de Deus em vão. Fala-se por ele o que ele não disse. Dizem por aí, ou dizemos nós às vezes, Deus disse sem que ele tenha dito. Então essa experiência de Deus dizer alguma coisa e nos direcionar, seja eu tendo a convicção: Deus falou para mim, Deus falou comigo, ou Deus falou comigo por intermédio de alguém, é uma experiência real
vírgula, perigosa. Porque Deus pode não ter dito nada. Deus pode não ter dito nada. E aí, Jesus está colocando para nós esse símbolo importante, porque uma verdadeira ovelha, ela é provida da capacidade espiritual de reconhecer a voz do Senhor, porque Deus fala. Deus fala. Então, um grande desafio para nós é que nós cresçamos nisso, para que não sejamos confundidos. É verdade que pessoas falam equivocadamente em nome de Deus? É óbvio que é. Óbvio, o nosso mundo está marcado disso. Mas é verdade que Deus fala? O salmista está dizendo para nós. Deus fala. Então, por que fala-se equivocadamente em nome de Deus? E por que atrocidades são cometidas falsamente em nome de Deus, porque pessoas desonram o nome de Deus, profanam o nome de Deus? Nós não podemos abrir mão de que Deus fala. Nós não podemos desistir dessa experiência. Nós não podemos fechar o nosso coração para essa experiência espiritual, sobrenatural e maravilhosa de ter Deus falando conosco, seja conosco mesmo, ou seja por intermédio de alguém, pelos seus vários instrumentos. Mas a primeira postura diante dessa voz é buscarmos essa experiência de alinhamento a tal ponto de que tenhamos consciência, discernimento, de que Deus sim está falando, de que sim, esta é a voz de Deus. Não interessa de onde veio, por quem veio, como veio, mas a voz veio, porque ela vem. Deus é um Deus que fala conosco. E Ele está constantemente falando, porque Ele nos guia, como o salmista está falando, a voz dEle é poderosa, ela muda cenários, e Deus deseja nos conduzir. Então, sejamos nós uma boa ovelha do bom pastor, porque quando Ele abrir a sua boca, não tenhamos dúvidas, não sejamos nós enganados, ou seja, por sermos conduzidos, como Ele vai colocar aqui, por ladrões, por falsos profetas, por emoções vazias, por entusiasmos passageiros, às vezes até bem intencionados, ou não sejamos nós paralisados. O bom pastor está ali chamando você para uma vida nova, para uma experiência nova, para um renovo, para algo extraordinário, mas você já está tão decepcionado que você não dá um passo. Será que é Deus mesmo? Ah, pastor, eu já tenho tanta experiência. Pessoas brincando, falando equivocadamente, falsas profecias e por aí vai. Será que Deus fala? Sim, Deus fala. Então, para que não sejamos pessoas enganadas ou vencidas pelo medo de sairmos, irmos para fora, vivemos as experiências que Deus tem planejado para nós, sejamos ovelhas. Ovelhas de quem? Do bom pastor. A fim de que quando a voz dele, seja da forma que for, nos alcançar, não tenhamos dúvida. Mesmo que seja das formas mais estranhas que você imaginar. Porque a voz vem às vezes de pessoas e lugares e experiências que você nem imagina. Agora, uma vez que reconhecemos, você chega à conclusão: Deus falou. Deus falou. A direção que Deus está me dando é essa daqui. Eu estava indo para cá e Deus me colocou no meu coração de uma forma que não tenho dúvidas. Ele confirmou. Eu entendi, é a voz do Senhor. Ele está me chamando para algo extraordinário, ou uma correção. Ele tem um projeto, ele deseja algo de mim, ele espera algo de mim. Ele me colocou, ele está apontando para mim um caminho. Uma vez que você reconhece, agora tem outro desafio. Porque Jesus, nessa imagem do bom pastor diante do aprisco, chamando as ovelhas para fora, elas vindo para fora, na sequência ele diz: agora, uma vez comigo fora do aprisco, eu vou adiante delas, e elas, porque reconhecem a minha voz, elas me seguem. Elas vêm após mim. Eu, como bom pastor, vou andando, vou prosseguindo,
e vou pela minha voz guiando essas minhas ovelhas conforme o plano que eu tenho para elas. E elas, porque reconhecem a minha voz, porque confiam na minha voz, elas me seguem. Porque há momentos que nós, depois de algumas dificuldades, talvez, a gente supera aquele drama, aquele medo da incerteza. Então você estava lá vivendo a sua crise. Deus está falando, Deus não está, Deus quer isso, Deus quer aquilo. Você começa a orar e você busca, você se abre, aquela angústia, o que, que Deus quer? Será que Deus vai me dar um sinal? Você olha para todo lado, você busca sinais, você busca resposta, Deus confirma no seu coração, você não tem dúvidas do que Deus quer para você. Aí tem um problema. Quando você se dá conta do que Deus quer de você, você dá um passo para trás. Ah, Deus, não era isso que eu queria. Tá, era até isso que eu queria, mas vai ser desse jeito? Ah, Deus. Aí a gente começa. Nós somos calculistas, nós por vezes ansiosos, perfeccionistas, controladores, às vezes medrosos. Aí a gente já começa a medir os riscos. Tá, você entendeu, Deus vai levar você lá na porta, mas você dimensionava um corredor livre. Ah, talvez daqui ali eu vou dar uns 20 passos curtos, tranquilo. Mas aí Deus fala para você, tá, vou levar você na porta, mas eu não vou fazer você passar pelo corredor. Eu tenho outro itinerário para conduzir você. Eu quero que primeiro você passe no banheiro, vá lá no escritório, desça aquelas escadas, pegue umas caixas ali, faça isso, faça aquilo, passe por ali, encare uma conversa difícil aqui, passe um tempo de privação ali. Aí quando você percebe que Deus vai me conduzir para lá, é mais ou menos isso. A gente às vezes não tem nem tanta clareza. Lembra-se de Abraão, né? Vou fazer de você uma nação. Então sai, para onde? Para a terra que eu lhe mostrarei. Vai dando os passos aí. Mas quando a gente vai entendendo algumas experiências para as quais Deus quer nos conduzir, por vezes nos falta coragem para obedecer. Então você percebe? Cremos nessa voz, ela é poderosa. Reconhecemos o que Deus está dizendo para nós. Deus tem essa direção para mim. Deus espera essa postura. Deus espera esse posicionamento. Deus espera que eu faça isso da minha vida. Mas não é o que eu queria. Ou, pelo menos, não é da forma como eu queria. Na velocidade que eu gostaria. E aí o que a gente faz? Nós cremos na voz, nós reconhecemos a voz, mas nós damos um passo para trás. Nos falta, às vezes, a coragem de obedecer essa voz. De obedecer. Por isso a imagem do bom pastor indo à frente, com a sua voz, conduzindo ovelhas que o seguem. Que o seguem. Então essa voz coloca para a gente esse desafio. E nem sempre é fácil. Por mais que a nossa mente, o nosso coração, a gente tenha essa concepção, pelo menos teórica, de que o que Deus tem para nós é bom, nem sempre a gente tem a coragem de se lançar para viver o que Deus tem para nós, porque não será do nosso jeito. Não sairá do nosso jeito. E a gente fica inseguro. Porque Deus, por vezes, coloca a gente em situações constrangedoras, complicadas, que dependem única e exclusivamente da fé. Em 2008, eu vivi uma experiência muito interessante. Talvez muito simples para vocês, mas para mim, na época, foi algo revolucionário. O meu pastor local da época, lá em 2008, a nossa igreja tinha uma congregação e um ponto missionário. E eu fui desafiado por ele para contribuir nesse ponto missionário que estava reabrindo. E a gente tinha uma demanda muito grande, pouquíssimas pessoas.
E uma das ações que aconteceram lá, a gente precisava fixar uma faixa bem grande para anunciar um determinado evento que aconteceria. Mas o horário que a gente poderia estar lá era um horário comercial, então a gente não teria apoio. Na época, eu tinha só uma moto, chamei um colega, pegamos a faixa, colocamos embaixo do braço, a faixa grande, e fomos para essa cidade próxima a nós. Dirigimos aí uma média de 20 quilômetros, 25. Só que esse ponto missionário, como eu disse, estava reabrindo. Na época, você tinha pouquíssimas pessoas, e as pessoas que estavam lá, nem elas estavam acreditando no trabalho. Então, esse amigo e eu fomos para lá para pendurar uma faixa. E nós não teríamos nem apoio das pessoas lá para fazer isso. E a grande preocupação que nós estávamos é: como nós vamos para lá fixar uma faixa num lugar alto se a gente não tem escada? As pessoas daqui que poderiam nos ajudar, o horário não dá. As coisas não se encaixaram. Depois eu fui entendendo que Deus foi fechando portas, assim, nos colocando ali numa situação complicada. E aí nós conversando um dia, pensando, Deus disse para mim claramente assim: pega a faixa, sobe nessa moto, passa na casa do colega e vão para lá. Porque você vai colocar essa faixa. Eu falei, como? Sobe nessa moto e vai para lá que você vai colocar essa faixa. Aí aquela coisa, né? Como é que eu chego pro meu colega e vou falar assim: a gente vai colocar uma faixa num lugar super alto? A primeira pergunta dele: e a escada? E eu falaria para ele: vamos embora. E quando eu questionei Deus, falei: Deus, e aí? Como é que vai ser? E eu tive uma visão de uma escada. E Deus disse: vou prover a escada. Tá, então vamos. Aí eu não contei tudo pro meu amigo, né? Só falei assim: ó, tá tudo certo, vamos lá que a gente vai pôr a escada. Ó, vai pôr a faixa. Vamos embora. Fomos para lá. E a gente chegou no local, em frente tinha uma lanchonete e a minha barriga já estava gelada, né? Que explicação que eu daria para o meu amigo que a gente ia colocar uma faixa e não tinha escada? E aí, meio naquela para ganhar um tempo, pensando eu, né? Falei, eu vou ganhar um tempo aqui, né? Falei, aqui, vamos tomar um suco ali, uma Coca-Cola, alguma coisa, nem lembro. Ah, vamos, tá quente. E aí a gente sentou para tomar o refrigerante, o suco. E eu fui enrolando ali, né? Mais um. E foi passando o tempo, né? E o meu colega falou assim: vamos colocar a faixa? Eu falei, ah, peraí, tá cedo e tal. E eu assim, pensando, o que eu vou fazer? E na minha cabeça eu estava enrolando, né? De repente, o dono da lanchonete vem lá dos fundos com uma escada, carregando uma escada enorme. E colocou a escada lá fora. E saiu, foi fazer as coisas. Aí aquilo deu aquele estalo, a sua escada aí. Aí eu cheguei perto do cara e falei, aqui, eu estou precisando colocar uma faixa ali, você me empresta a sua escada? Claro, empresta. Você quer ajuda? E o cara basicamente colocou a faixa sozinho. Ficou bom e tal? Eu falei, ficou. Aí eu olhei para o espelho e falei, seu incrédulo, né? Uma experiência simples, simples. Mas sabe o que eu aprendi nesse dia? Vale a pena obedecer. Mesmo que a gente lide com as nossas inseguranças, com os nossos medos, com as nossas incertezas, que talvez as coisas não vão saindo conforme a gente gostaria. Quando a gente obedece à voz e se permite ser conduzido por essa voz, o bom pastor nos levará para lugares melhores. Melhores, porque os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são maiores, mais altos, melhores, eternos. E seremos honrados por Deus, porque obedecemos a voz. Você deseja ouvir essa voz? Você deseja ser uma pessoa que experimenta constantemente essa voz? A boa notícia é que o dono da voz
está aqui nessa manhã. E Ele deseja conduzir você. E se você deseja viver essa experiência, ou continuar vivendo essa experiência, se aperfeiçoando nessa experiência, convido você a se colocar de pé. Convido você a se colocar de pé. E à medida que você for se colocando de pé, feche os seus olhos, comece a orar. Talvez você se sinta como uma ovelha perdida. Há decisões importantes na sua casa, na sua família, na sua história, na sua vida. Há questões importantes a serem resolvidas. Talvez você olhe para a sua situação hoje. Há um desconforto. A única certeza que você tem é que você não está vivendo o que você deveria viver. A boa notícia é que há uma voz que rasga os céus, que vem a nós e não nos deixa enganados, não nos deixa perdidos. E a boa notícia é que essa voz está disponível para você, guiando você para projetos novos, para experiências novas. Eu quero convidar você a esse tempo de oração. Quero convidar você a levantar a sua